teu servo, quero apresentar ele, junto com a tua igreja, apresentar ele às tuas mãos. Permita que o Espírito Santo use ele. Fala para a tua igreja nessa noite aquilo que o Senhor quer falar e o que precisamos ouvir do Senhor. Meu querido, usa o teu servo. Senhor, nesta noite, a tua igreja precisa ouvir a tua voz. Abre as janelas do céu e as portas do céu. Desce um canal, Senhor, direto de lá dos céus, sobre a cabeça dele, Senhor, e usa os lábios dele, como o Senhor disse. Não se preocupeis com o que falar, com o que dizer. Abre a boca, porque o Espírito Santo falará por vós. E nós precisamos nessa noite de ouvir o Espírito Santo falar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. A palavra que nós vamos meditar nessa noite está em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículos 18, do 18 em diante. Mateus, capítulo 13, versículo 18 em diante. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Tomem assento, irmãos. Mistério, hein? Glória a Deus. Interessante, é uma palavra muito conhecida, muito pregada, muito utilizada por pregadores para transmitir a mensagem da parte de Deus. Mas o Senhor quer que a gente medite um pouco nesse texto nessa noite. Quando a gente olha para essa parábola, o primeiro pensamento que tem é da relação entre a condição daquele que recebe a palavra. E aí a gente acaba dividindo em categorias as pessoas como elas recebem a palavra. E aí a gente coloca uns como tendo sido aquele da beira do caminho, outros sendo dos pedregais, outros sendo o modelo de semente lançada entre os espinhos e outros sendo a semente lançada em terra fértil. Mas, na verdade, irmãos, todos nós somos essas 4 pessoas. Todos nós somos essas 4 qualidades. Você não é uma qualidade apenas de solo, você é dessas 4 qualidades. Isto está inserido na sua natureza. E o fato de um solo do outro nessa comparação não está falando aqui de condição da pessoa, mas sim de atitude. Eu vou repetir para você entender o que eu estou dizendo. Isso não se trata de uma condição em que a pessoa está na hora que recebe a palavra. É o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando é que isso se trata da atitude que nós temos quando recebemos a palavra. Como eu disse antes,
nós podemos ser um desses 4 solos o tempo todo. Nós podemos, porque estamos sempre tendo condições de alguma maneira ser advertido, ser corrigido, ser disciplinado, ser orientado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela está sempre sendo dirigida a você de alguma maneira. Pode ser de maneira de pregação, pode ser por um louvor, pode ser até mesmo pela própria contemplação da natureza. Você enxerga Deus falando para você quando olha para a natureza, quando vê um pássaro cantar, uma flor que desabrocha, quando você vê um riacho correndo águas límpidas, quando você vê a criação. Você também está tendo contato com essa revelação do Senhor. E Deus, de alguma maneira, sempre está falando contigo. Agora, a maneira como nós recebemos isso vai determinar que modelo de atitude a gente vai estar tendo quando por Deus é chamado para entender a sua mensagem. Deus falou com você hoje o dia todo. Eu vou pedir para trocarmos aqui a bateria desse microfone. Espera aí. Vamos ter paciência. Um, dois. Ótimo. Então, a palavra do Senhor, ela está sempre sendo dirigida a nós. Você hoje, durante o dia, já pode sim ter recebido de Deus muitas direções. Ele já com certeza falou com você de várias maneiras. Ele falou contigo inclusive para que você agora esteja aqui. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo foi quem te trouxe aqui para essa igreja nessa noite. E o fato de você estar aqui é justamente porque o Espírito falou ao seu coração e de algum modo você deu ouvidos a essa mensagem e atendeu ao chamado. Foi dito aqui no culto que ninguém faz nada que não seja orientado, que não seja induzido, que não seja de forma alguma maneira conduzido por Deus. E você acredita nisso. Por isso que você está aqui. Agora, Jesus, quando expressou essa palavra, Ele estava dando para nós uma receita de como fazer para ser um abençoado. Jesus estava ensinando uma receita como o crente deve fazer para ser um abençoado. Veja, quando Jesus, ele fala sobre o modelo em que os solos estavam na hora que foram lançadas as sementes, ele começa falando sobre um tipo de solo que não tinha condições de germinar uma semente e essa semente pudesse chegar a produzir algo. A mesma semente que foi lançada na beira do caminho, que caiu à beira do caminho, a mesma semente também foi lançada, que caiu dentro dos pedregais, a mesma semente também foi lançada entre os espinhos, e a mesma semente foi lançada no terreno fértil. Não foram 4 tipos de sementes, mas sim 4 atitudes de quem recebeu as sementes. Quando a semente caiu à beira do caminho, ela caiu no modelo de atitude que não tinha como produzir. Era a atitude daquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus e ela não dá o crédito devido. Ela ouve a palavra de Deus e até se impressiona na hora,
na hora, tem até um efeito positivo, e principalmente quando é uma palavra que traz algum tipo de emocionalidade. A pessoa se empolga, a pessoa se envolve naquele momento, mas é transitório, é só naquele instante e não produz resultado algum de transformação. Todos nós temos esses momentos, sim ou não? Às vezes a gente pode estar recebendo uma palavra, Deus falando conosco, Deus nos dando uma direção, Deus nos dando a instrução necessária, Jesus abrindo o caminho para nós ali passarmos e a gente não entende. Jesus está falando com você e você talvez em algum momento, por alguma atitude que você tem naquele instante, você não gera o crédito devido àquela palavra. E aí sabe o que acontece com aquelas sementes? Elas são desperdiçadas. Irmãos, quem já plantou sabe que uma semente lançada hoje ao solo, em algum momento lhe dará a felicidade de colher os frutos. Alguém aqui já lançou uma semente, já fez algum tipo de plantio, já plantou, nem que seja uma alface, você já plantou alguma coisa. É muito bonito, porque naquele dado momento que você lança a semente, você lança a semente simplesmente, e você põe esperança de que aquilo um dia cresça. Mas você não fica ali toda hora olhando aquela semente, você não fica toda hora vigiando aquela plantinha. Você deixa que a natureza faça a parte que lhe cabe, a ordenança que Deus deu para que as sementes produzam. Você não tem nada que possa fazer, senão apenas lançar a semente e ter uma condição de solo propícia para que ela cresça. Mas tem um determinado momento que aquela semente ela produz e você desfruta do bem da colheita. Toda semente é importante quando se trata da palavra de Deus. Tudo que você ouve de Deus é importante. Tudo que você ouve direcionado pelo Espírito é importante. E alguma transformação poderá trazer à sua vida, quer seja instantânea, quer seja de médio ou longo prazo, mas ela trará uma transformação necessária para que você produza resultados e seja abençoado. Mas se aquela semente for desperdiçada, é uma chance de ser abençoado que você deixa passar. É uma chance que você tem de receber algo novo de Deus, de crescer em alguma área, de ser usado por Deus de alguma maneira, e você simplesmente deixa aquela oportunidade passar. Tudo que você ouve de Deus precisa ser guardado no coração. Você precisa ter uma atitude acolhedora para as palavras que você ouve da parte de Deus. Você precisa estar sempre revisando aquela palavra na sua mente, porque é disso que inclusive o salmista vai dizer que escondeu a palavra no coração para não pecar, porque ele revisitava a palavra, porque ele meditava na palavra, porque ele pensava naquela palavra, e aquilo o fazia ficar ainda mais firme no propósito que aquela palavra lhe direcionou. Quando você ouve a mensagem de domingo, por exemplo, e você fica pensando naquela palavra durante a semana, você leva aquela palavra para segunda-feira, você pensa naquela palavra na terça, você pensa na quarta, na quinta, na sexta, e vai sendo alimentado até o sábado e o domingo seguinte. Você está condicionando, através da sua atitude, o crescimento daquela semente. Mas pode ser, por exemplo, que você saia dessas portas hoje, quando acabar o culto, e você nem se lembre onde foi que o pregador leu. Pode ser que você não esteja atento à palavra para meditar
meditar no que está sendo dito e interpretar especificamente para você, e essa palavra cabe para você, não fazendo sentido algum. E essa atitude será a atitude de quem deixou a semente cair à beira do caminho. Vocês viram que é possível que hoje entre nós aqui, alguns de nós se faça como o solo que é considerado aquele que a semente caiu à beira do caminho, e há alguém que deseja voluntariamente isso? Claro que não. Todos nós queremos ser frutíferos, todos nós queremos produzir resultados, todos nós queremos ser abençoados, mas a atitude vai determinar a direção que você vai. O outro tipo que foi considerado aqui na parábola foi aquele que caiu entre as pedras. Entre as pedras, a palavra, ela foi ouvida assim de certa forma, e ela pôde germinar, ela pôde nascer. Ou seja, é aquela palavra sim que a gente naquele momento guarda, a gente entende ali naquele instante, a gente até liga aquela palavra à nossa vida, porque é isso que cada um de vocês precisa estar fazendo quando recebe a palavra, precisa estar trazendo aquela palavra para a sua realidade, e ligando essa palavra àquilo que você vive no dia a dia. Só assim ela fará sentido. E quando você faz isso, naquele momento que você ouve, você já começa a trazer para a sua realidade. E aí, o que acontece? Aquela palavra encontra um espaço, e ela acaba germinando no seu coração. E você sai daqui em casa, você comenta aquela palavra, você fala: nossa, mas como que Deus falou comigo nessa noite, como que foi abençoado aquele mover que Deus fez no culto. Eu estava lá, louvei ao Senhor, mas saí também recebendo da parte de Deus coisas maravilhosas. E você sente aquela transformação. Na segunda-feira você também ainda está empolgado, mas aí na terça-feira já começa a diminuir e você já duvidar daquilo. Você já começa a comparar os sentidos e fala: mas será que aquilo faz muito sentido mesmo na minha vida? Até que fez sentido no domingo. Na segunda-feira, quando eu meditei, até que ainda tinha alguma lógica. Mas hoje eu estou pensando e vendo aqui essa realidade, vendo aqui esse movimento, vendo aqui essas oportunidades, e a palavra parece que já me atrapalha um pouco. De repente o pastor fala sobre pecado, o pastor fala sobre santidade, o pastor fala sobre comunhão e serviço com Deus, mas aí durante a semana você já olha para um lado e outro e pensa: ah, mas esse negócio de santidade dá muito trabalho, Deus nem está querendo que a gente seja tanto assim, porque Ele sabe que a gente está no mundo, e esse mundo está cheio de corrupção. E aí abre precedente, abre exceções, abre espaço para pensar nas coisas que foram confrontadas pela palavra, começa a duvidar da eficácia daquele sermão, começa a duvidar do sentido daquela palavra, e aí passa a tirá-la do coração, porque foi uma palavra que no seu momento, a sua atitude, ela foi uma atitude rasa. Você não pegou aquela palavra e você traduziu como um marco para a sua vida, como uma mudança que tinha que acontecer naquele momento. Ela até fez sentido para você, mas ela não te transformou. E isso não significa que a eficácia da semente foi ruim, que a eficácia do plantio foi fraca. Não, mas a sua atitude de receber e trazer significado para a sua vida, essa sim foi a que faltou. Veja, nós estamos diante de um quadro em que a nossa atitude determina que tipo de solo a gente se faz. Quando você recebe a palavra e você coloca aquilo para fazer parte da sua vida,
e ela vai trazendo os significados que ela pode traduzir. A outra semente, ela foi cair entre espinhos. E olha que coisa incrível. A semente que caiu entre espinhos, ela caiu num terreno fértil. Afinal de contas, nasciam espinhos naquele terreno, não é verdade? Era um terreno também fértil. Era um terreno que tinha sim condições de crescer semente, claro que sim. Porque se tinha condição de crescer espinhos, tinha condição de crescer semente boa. E aquela semente, ela cresceu. E ela disputou espaço com os espinhos. Mas aí, os espinhos acabaram sendo mais fortes do que aquela plantinha. E ela desistiu. Ela acabou morrendo. Outra atitude que pode realmente fazer diferença para você. Pensa no movimento em que você aceita a palavra, você coloca a palavra no seu coração, você interpreta como sendo realmente de Deus aquilo que está falando, você traz para a sua realidade, você se converte com aquela palavra, você vê que não há outro caminho para ser seguido, você aceita Cristo como Salvador num culto como esse, e aí passam-se os dias, e você vai se fortalecendo, inclusive você vai crescendo, mas chega um tempo, que os problemas da vida vão te sufocando, vão te apertando, vão te deixando sem respirar, as coisas vão acontecendo e as provações vão disputando com aquele espaço e acaba que a sua resistência diminui e você enfraquece. Faltou naquele momento atitude para que aquele crente realmente produzisse resultados? No momento em que ele recebeu a semente, faltou atitude? Não, ele teve atitude, ele realmente acreditou na palavra, ele permitiu que a semente produzisse, mas não se trata apenas do instante, não se trata apenas do momento, não se trata apenas de uma etapa da vida, mas precisa ser uma atitude para a vida toda. A gente precisa pensar o Evangelho, irmãos, olha, não é pensar no Evangelho, é pensar o Evangelho para uma vida inteira. O Evangelho não é uma etapa da sua vida, o Evangelho deve ser a sua vida inteira, a partir do momento que você recebe essa palavra e deixa que ela cresça e germine em você. Atitudes que mudam a visão de vida. Atitudes que vão colocar você numa decisão que você não pensa mais em sair. Atitudes que vão colocar você numa convicção de que você realmente está no caminho, que você não tem mais nenhum tipo de divisão do seu pensamento, você sabe o que você quer, você entende que é necessário, você decide que deve viver aquela experiência para a vida, e você não repensa mais a sua vida sem aquele modelo, o modelo do Evangelho. Tudo isso é atitude, irmãos. Tudo isso é decisão. Você pode simplesmente flertar com o Evangelho. Você pode ser até mesmo um grande admirador do Evangelho. Você pode ter 30 anos de cristão até. Mas se você não vigiar o seu terreno, é um terreno fraco dentro do seu coração. É aquele modelo que sempre está cheio de dúvidas sobre se deve ou não continuar com o Evangelho. Quando vem uma provação, não sabe realmente se alicerçar na base, porque não criou raízes profundas. Não sabe realmente abrir o seu próprio espaço, porque está no meio de espinhos. Irmãos, tudo que a gente faz depende sim do Espírito Santo.
tudo que acontece na nossa vida espiritual, só o Espírito Santo pode promover. Mas tem um detalhe: só você pode permitir que Ele faça. O Espírito Santo nunca vai invadir o seu coração e te obrigar a ser a pessoa que você nasceu para ser. E tem mais: pode-se viver a vida inteira e não ser a pessoa que você nasceu para ser. Como é que você pode corrigir essa trajetória? Você precisa realmente entregar a sua vida à direção que o Espírito Santo vai te orientar a viver. Eu vou repetir: você precisa entregar a sua vida à direção que o Espírito Santo vai te orientar a viver. Porque quando você entra nesse propósito, nessa condição, você não vê mais variáveis. O que são variáveis? São aquelas condições. Eu sou crente, mas se fizer isso, eu não consigo mais ser crente. Se não acontecer isso, eu não consigo permanecer na igreja. Se Deus não atender ao meu pedido, eu não consigo mais permanecer na igreja. Se aquela pessoa que me ofendeu ainda estiver lá naquela igreja, eu não volto naquela igreja. Aliás, eu não volto em nenhuma outra igreja, porque eu posso encontrar pessoas iguais àquelas. E isso, irmãos, tira a sua capacidade, a sua atitude de persistir no reino, a sua atitude de seguir o caminho, a sua atitude de permitir que o Espírito Santo realmente trabalhe do jeito que Ele quer trabalhar em sua vida. O Espírito Santo sempre vai estar esperando o espaço que você dá. Você é aquilo que você permite que o Espírito Santo transforme na sua vida. Se você quiser ser um solo semelhante àquele solo comparado à beira do caminho, solo duro, que sementes boas não nascem, solo que quando nasce um capim, aqueles viajantes que passam à beira do caminho sempre pegam uma folha, sempre pegam um galho, e é aquele solo que nunca vai servir para outra coisa senão ser um solo duro que só serve de passagem. A nossa vida aqui na terra é uma passagem, você sabe disso. E se a gente permanecer como um solo duro, sabe o que vai acontecer? Nós apenas passaremos por essa vida. Nós apenas passaremos. Nascer, crescer, reproduzir e morrer, isso é a condição biológica do ser humano. Essa não é a natureza de Deus para o homem e para a mulher. A natureza de Deus para o homem e para a mulher é serem prósperos, serem frutíferos, realmente cumprirem o propósito, atenderem ao chamado de Deus e viverem as experiências que Deus pode fazer. Tudo que você já experimentou da parte de Deus na sua vida foi do espaço que você permitiu que o Espírito Santo operasse. Tudo que você ainda espera receber, aguarda que o seu coração se abra. Todas as bênçãos que você pede a Ele, que você pede a Deus, Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, está aguardando o tempo em que o seu coração se molde ao modelo que Ele espera que você viva, para que Ele te abençoe e a bênção te faça bem e não mal. Às vezes esperamos muito pela bênção, mas não é nunca culpa de Deus. É a atitude minha e sua, que não se apronta para receber o que pede, que não se ajusta no caminho, que não entra no eixo do Espírito Santo, e só quer os resultados, mas os resultados vão te matar se eles vierem fora do tempo. É preciso, irmãos, que a gente tenha atitudes que sejam convergentes, que atraiam as bênçãos e não repelem
repelam as bênçãos, não sejam repelentes das bênçãos. Convergente e não divergente. Porque a intenção de Jesus é que a gente seja o solo bom, o solo frutífero, o solo que, lançada a semente, produziu, o solo que, lançada a semente, multiplicou, o solo que, quando recebeu a semente, teve prosperidade, o solo que, quando recebeu a semente, provou que estava pronto para ser abençoado. A sua atitude com Deus determina que solo você é. Você quer bênçãos? É claro que sim. Mas você tem se posicionado para recebê-las? Você realmente é um campo fértil para essas bênçãos brotarem de você? Como é que você pode se tornar esse campo fértil? Conhecer a palavra, conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Praticar a verdade, porque não adianta ser um bom conhecedor da verdade, precisa ser um praticante dessa verdade. Ela precisa estar na sua boca dia e noite, ela precisa estar no seu coração dia e noite, ela precisa remoldar a sua mente, porque essa palavra, ela funciona como o melhor dos arados, ela funciona como o melhor dos fertilizantes para o seu solo. Essa palavra, ela prepara você como um solo que vai trazer resultados positivos. As bênçãos que você espera, estão esperando que você tenha atitudes de abençoado. As bênçãos que você pede a Deus, elas estão na porta, esperando que você passe a ter atitudes de abençoado. Enquanto você se mantiver na dúvida, enquanto você se mantiver com o coração duro, para que a palavra acabe não te transformando, enquanto você se mantiver ainda raso e superficial no Evangelho, sem realmente mergulhar no mais profundo, enquanto você estiver olhando na sua horizontal e só vendo problemas, pessoas que te atrapalham ser o crente que você diz que gostaria de ser, enquanto você se mantiver nessa atitude fraca, você não será um abençoado. Mas na hora que você levantar a cabeça e você passar por cima de tudo isso, não tem mais espinhos no seu caminho, não tem pedras mais no seu caminho, e o solo que estiver duro, vem o arado do Espírito Santo e prepara esse solo, e esse solo vai sim produzir muitos frutos. Essa é a atitude de um abençoado. Quantos aqui nessa noite querem a partir de agora só terem atitudes de um abençoado? Levanta a mão e dá um glória. Isso é decisão. Isso não é apenas uma mera confissão, isso deve ser uma decisão. Eu vou levar essa palavra comigo. Eu vou levar essa palavra hoje para minha casa. Eu vou falar dessa palavra hoje com os meus amigos com quem eu conversar. Eu vou meditar nessa palavra na semana inteira, porque eu vou gerar as condições para que o meu terreno mude. E a partir dessa atitude, a partir dessa decisão, você começa a colher os resultados. Colher os resultados não é uma ação automática, de receber aqui uma palavra mágica e você virar outra pessoa instantaneamente. Não existe. Encantamento não existe.
existe mudança de vida, existe decisão, existe atitude. Que nessa noite, eu primeiro e também vocês, todos nós juntos, coloquemos essa palavra no coração e nos permitamos viver toda a experiência que o Senhor quer produzir para as nossas vidas. E vamos ficar com essa palavra e não deixar que ela saia do nosso coração. Por quê? Você vai dizer: porque eu quero ser um abençoado. Porque eu quero ser um? Porque eu quero ser um? Amém.